Olá, pessoal. Então, nessa aula eu vou abordar com vocês, né, de acordo com o previsto no plano de aulas disponibilizado na disciplina de Direitos Humanos e Empresas, os conceitos de Fórum Non Conveniens, Fórum Necessitatis, aprofundando esses conceitos através do texto. Na verdade, o que eu vou fazer é destacar alguns aspectos do texto, dos dois textos, na verdade, que foram sugeridos para a aula da semana passada, uma vez que eu não pude dar essa aula, porque eu estava disposta, ainda estou me recuperando, né, porque eu não sabia se era uma gripe, se era Covid, mas enfim, parece que era só uma gripe, e agora realmente eu pude então gravar esse vídeo. Vou comentar aspectos do texto que nos ajudam a aprofundar esses conceitos, e também já vou introduzir os temas referentes à próxima aula, a aula da semana que vem agora, porque não vai haver, né, inclusive porque é Jogo do Brasil, então a atividade justamente da tarde vai estar suspensa, e de acordo com o plano de aulas, nós trabalharíamos o tema de captura corporativa e direito das vítimas. E aí já vai ser disponibilizado também na plataforma material sobre essas duas temáticas, tá? Então a gente vai cobrir aqui o plano, né, o conteúdo previsto no plano de aulas, para nós não ficarmos atrasados, né, com relação aos aspectos aí da disciplina, né, aos pontos referentes à disciplina, e chegarmos a concluí-la justamente dia 16/12, para podermos passar em janeiro, então, para a apresentação dos trabalhos. Bom, eu vou começar, então, me referindo ao texto, né, sobre responsabilidade das empresas transnacionais com relação a violações de direitos humanos, e, obviamente, né, me atendo à questão dos mecanismos de extraterritorialidade, especialmente as discussões sobre Fórum Non Conveniens, Fórum Necessitatis, jurisdição universal. Antes de tudo, é importante aqui destacar que a abordagem seguida pelas autoras, ao meu ver, não deixa tão claro assim qual é realmente o problema com relação, que leva a um certo diagnóstico, né, que se tem no início do texto sobre uma impunidade estrutural da qual se beneficiariam as empresas transnacionais. Bom, nós já falamos até, acho que demasiadamente sobre isso, né, nas aulas. Claro que há toda uma justificativa com relação até ao desenvolvimento dessa chamada agenda internacional sobre empresas e direitos humanos, muito por esse diagnóstico de impunidade corporativa com relação aos direitos humanos, especialmente no que tange às empresas transnacionais. Então, nós já vimos que há alguns fatores que levam especialmente a essa impunidade, ou que estariam relacionados a essa impunidade, né? Toda a estrutura organizacional, né, na qual justamente se erige, a partir da qual se erigem as empresas transnacionais, se formam essas próprias empresas transnacionais que se beneficiam de uma tecnologia e de toda uma nova forma de organização da atividade produtiva que permite que justamente ela se dê abra além das fronteiras transnacionais, especialmente também com relação à dinâmica de investimentos, né? Porque a organização assim, produtiva em si, e também a lógica de investimento de capital, né, que permite com que haja aí a remessa, né, de dividendos e sua alocação fora também das fronteiras transnacionais. Então, obviamente, nacionais, desculpe, né, dentro dessa lógica, então, transnacional ou extraterritorial, como alguns autores mencionam. Então, essas empresas, elas têm esse diferencial, não é? Apesar de elas estarem desempenhando sua atividade num determinado território, elas muitas vezes dirigem seus lucros para outras localidades e também apresentam aí uma dificuldade com relação à identificação do que as autoras chamam da empresa matriz, né? Onde se dá justamente aquele comando da atividade, né? Pela essa não polarização, né? Por essa atomização, né? Desconcentração dessa atividade que é possível, que se tornou possível especialmente com a globalização a partir aí da década de 70 do século 20. Então tem toda uma lógica que se estabelece, mas é importante justamente mencionar que essa lógica se estabelece com digamos assim,
um objetivo específico, né? Que é esse objetivo de potencializar também os lucros e dividendos no momento em que há também uma maior competitividade e uma maior concentração de capital na lógica, né, de organização do capitalismo globalmente. Então, as empresas transnacionais, elas buscam esses diferenciais territoriais fora daquela sua circunscrição internacional também, né, obviamente buscando se beneficiar aí, né, relativamente, seja de ativos, de matéria-prima, de uma mão de obra mais barata, de uma capacidade, muitas vezes também, de não estarem submetidas a determinados marcos, né, restritivos com relação a obrigações, de maneira geral, sejam de direitos humanos ou outras obrigações pecuniárias, tributárias, né, que possam justamente gerar aí, no caso, uma otimização, né, ou um aumento considerável da sua lucratividade com relação, inclusive, a outras empresas nessa dinâmica aí de competitiva do capitalismo global. Então, há vários autores que desenvolvem essa temática, né, François Chesnais, um clássico, eu já mencionei até esse autor para vocês nas aulas, né, um livro texto da década de 90, ainda da mundialização do capital, que ele até organiza alguns conceitos com relação ao que seria realmente o investimento direto, né? O que seria a empresa transnacional, ou a diferença entre a mundialização e a globalização, que é considerada aí uma diferença muito trazida pela chamada escola francesa. Mas, de qualquer maneira, é importante a gente entender que isso não é algo que não tem, assim, que algo tem uma espontaneidade e que não tem uma lógica por trás disso, né? No sentido de que há uma consciência, uma provocação também, né, que está por trás dessa nova organização, que tem, obviamente, né, essa a avaliação de uma otimização, de uma potencialização dos lucros e dividendos. Brasil até é mencionado, né, como um lugar, obviamente, atraente nesse sentido, até porque não temos aí a tributação, né, o imposto de renda sobre os lucros e dividendos empresariais. Isso é um ponto também que nos diferencia e que merece uma reflexão, não é? Bom, então nós temos esse cenário. Agora, uma coisa também interessante é entender que os estados, especialmente do sul global, eles estão numa situação que é uma situação de uma certa fragilidade. Obviamente que não, a gente diria, bom, então não teria uma responsabilidade dos estados do sul global com relação a essa permissividade, essa possibilidade das empresas transnacionais virem aqui, se instalarem e violarem direitos humanos constantemente. Então eles são totalmente vítimas desse grande poder, dessa grande concentração de poder da qual se beneficiam as empresas transnacionais. Não é uma perspectiva de vitimização, né, que realmente se quer retratar aqui, mas obviamente que dentro de uma estrutura, de uma divisão internacional, que nós diríamos, né, do trabalho, dos investimentos, né, de organização do capital no âmbito internacional, algo que a gente chama, né, que é muito orientado por essa competição, né, que busca também, que tem um outro lado, né, enquanto as empresas buscam justamente, né, esses territórios mais atraentes, onde estão as matérias-primas, onde estão essa mão de obra, onde está esse terreno da remuneração do capital, por outro lado, os estados também, muitos, né, do sul global, assumem essa postura, essa posição de atrair esse tipo de capital. E isso é reforçado, como eu já falei também várias vezes, por uma, né, construção epistemológica, né, de uma orientação também de uma política, de uma economia política, ou de uma, né, internacional, que tem como retórica, como narrativa, e que se foi muito colado na década de 80 ao chamado consenso de Washington, né, que está muito colado a uma certa necessidade de atração desse investimento direto como um fator determinante para o desenvolvimento desses países do sul global. Então, passa a ser uma narrativa quase que inevitável, né? Você deve atrair esse investimento, deve atrair essas empresas transnacionais como uma garantia para obter aí o seu desenvolvimento. E aí a gente começa a ter
fenômeno que já foi mencionado por alguns autores, chamado Race to the Bottom, né? Quer dizer, a corrida para o fundo do poço também, que eu já havia mencionado, que os estados, então, do sul global começam a reduzir seus estándares protetivos para terem estándares ainda mais, né, interessantes, para serem avaliados nesse sentido, né, e que muitas vezes se confunde com uma linguagem que já foi identificada aqui nacionalmente, do custo Brasil, por exemplo, diminuição do custo Brasil. O que é o custo Brasil? Dentro do custo Brasil também poderia estar incluída essa questão, né, de que nós temos um território atraente para esse investimento externo direto. Ou seja, então diminuirmos alguns estándares, não aplicarmos ou não aplicarmos uma legislação que muitas vezes é aplicada, deveria ser aplicada e não aplicamos, né? Ou não existia essa legislação e então, nesse sentido, né, figurarmos aí como um local interessante para a localização dessas empresas, né? Eu digo assim, isso com relação ao sul global de maneira geral. E aí, então, não é uma questão, né, tão fácil de ser resolvida unilateralmente pelos estados. Eu não sei se essa narrativa ela está muito clara, né, se essa explicação ela está colocada de forma clara, né, pelo texto inicialmente, porque às vezes fica um pouco confuso, parece que os estados, né, são simplesmente incompetentes nessa sua capacidade de impor os limites, de impor as diretivas, né, de cumprimento das normas de proteção, especialmente dos direitos humanos das empresas. Não, na verdade não há uma incompetência em si, na verdade é todo um arcabouço, né, político, institucional, jurídico, econômico, que gera uma lógica e uma dupla relação, né, entre os estados que recebem esses investimentos, né, vão localizar essas empresas transnacionais e, obviamente, também digamos assim, as determinações do suposto mercado. Quando, fazendo um parênteses bem específico agora, né, quando a gente está falando de, por exemplo, romper com o teto de gastos, né, ou com essa legislação de maior rigidez fiscal a favor, né, de maior gastos do Estado com relação a direitos sociais, isso gerou uma manifestação do mercado. O que é o mercado? Né? O mercado é uma força espontânea, não há pessoas e empresas e atores econômicos e políticos por trás desse mercado. Que recado está se querendo dar, né? E por quê? Supostamente isso é um mau, né, prognóstico para o Estado. Isso realmente não gera o desenvolvimento dos países, ou isso gera uma perda para os investimentos externos, né, dos quais nós seríamos dependentes, e por isso que o mercado se manifesta, né? O que significa essa manifestação do mercado com queda da bolsa, aumento do dólar? O que significa isso, né? Aumento, né, significa que essa perspectiva pode, né, então gerar uma saída do dólar. Nós vamos ter menos dólar, então supostamente, né, ele se valoriza com relação à moeda brasileira, então isso é um sinal de que, né, o mercado passa a não considerar o Brasil tão atraente, ou seja, é quase que uma chantagem, né, que a gente está verificando aí com relação a determinadas políticas nacionais que estão no horizonte, que possam ser adotadas por alguns estados. Da mesma forma que a gente teve todo aquele, né, evento, marco, né, da própria agenda de empresas e direitos humanos, que foi o discurso do Salvador Allende em 72, alegando que justamente, uma vez que ele estava buscando aplicar novas medidas, né, no Estado chileno, que envolvia também nacionalização de empresas, alguns tipos de exigências para esse investimento transnacional que já se aprofundava, né, que se aumentava, especialmente nos estados do sul, houve aí, né, a constatação de que empresas transnacionais estavam querendo desestabilizar o governo Salvador Allende, e justamente depois houve o golpe militar no ano seguinte a esse discurso do Salvador Allende na Assembleia Geral das Nações Unidas, e se comprovou posteriormente, né, que havia realmente empresas transnacionais envolvidas nesse golpe. Então, né, há uma lógica que, né, que deve ser esclarecida, que justamente pressiona os estados, né? Há todo um movimento do capitalismo global, seus atores econômicos, que também são atores políticos, porque esse poder ele se acumula na esfera econômica e
consequentemente na esfera política, que também acaba gerando constrangimentos nos estados, né? E obviamente que há estados que enfrentam mais esses constrangimentos ou enfrentam menos esses constrangimentos, mas inegavelmente há constrangimentos que são na verdade, impostos, né, a esses estados também nessa lógica e gerando essa lógica que a gente no meio aí da corrida para o fundo do poço ou race to the bottom. Então é importante não fazer só essa crítica, né, aos estados como se fosse uma incompetência, uma falta de vontade, e se fosse facilmente mutável, né? Essa possibilidade de mudança, de resistência fosse fácil, simples, frente a essa arquitetura institucional de um arranjo, né, do capitalismo global que, obviamente, digamos assim, envolve, né, essa lógica, essa divisão internacional aí do trabalho. Bom, eu queria só destacar isso, porque eu não sei se está tão claro assim no texto. Outra questão é uma discussão sobre essa possibilidade, né, das empresas terem obrigações com relação aos direitos humanos. Eu acho que está bem claro em relação ao texto. Né, as autoras também fazem menção à dinâmica, né, da lógica da horizontalidade, né, dos direitos humanos, ou seja, os atores privados também também seriam obrigados, né, obviamente, a digamos assim, a cumprirem as normas de direitos humanos, isso é claro. E eu acho que a gente poderia ainda avançar trazendo outros elementos, que seria justamente a dinâmica histórica, né, de uma hermenêutica, de uma interpretação histórica e evolutiva dos direitos humanos, que, ao meu ver, tem que cumprir com a perspectiva mesmo daquilo que mais salvaguarda os próprios direitos humanos e impediria as violações. E isso, obviamente, deve contar com ferramentas adequadas a cada momento histórico, tendo em vista os desafios e as violações ocorridas, inclusive as mudanças no cenário com relação aos atores que violam, né? Porque a resistência do sistema internacional, ela se dá justamente porque essas premissas hoje principais com relação às instituições internacionais que prevêem, né, punições por violações de direitos humanos, elas estão muito ligadas a violações de direitos humanos perpetradas pelos estados. E, obviamente, esses sistemas, tendo como marco aí o sistema europeu, eles foram criados aí na década de 50, né? Eles começaram, obviamente, a sua institucionalização a partir da década de 50 do século XX, onde basicamente os principais violadores eram os estados. Mas hoje a gente já sabe, né, que eles não são os únicos violadores e em muitos aspectos talvez não sejam mais os principais violadores, será, né? Que a gente não pode contar hoje também com as empresas transnacionais. Então, a gente deveria entender que, uma vez que essas violações, elas também são, né, realizadas, cometidas por empresas, especialmente empresas transnacionais com potencial gigantesco de impunidade, e essa impunidade, né, ela que levaria a uma discussão de novos mecanismos que não se encontram suficientes no cenário nacional, da mesma forma que foi a interpretação, né, o diagnóstico, a criação dos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos, né, que seguem aí a premissa da complementariedade ou subsidiariedade, como chamam alguns autores, ou seja, não havendo recursos internos ou eles não sendo suficientes, poderíamos recorrer a mecanismos internacionais para requerer a responsabilidade do Estado aí por violações de direitos humanos, inclusive de particulares e até de pessoas jurídicas. Então, a gente não deveria aprimorar, porque como os estados, muitas vezes, eles se veem refém de uma lógica de dependência com relação a essas empresas, especialmente transnacionais, que são atores que se destacam hoje no cenário internacional, será que não seria o caso hoje, né, nesse momento histórico, de se atribuir mecanismos diretamente dirigidos às empresas transnacionais? Isso não faria delas sujeitas, né, de direito internacional plenos. Isso também é outra preocupação que deve ser afastada, que a gente inclusive já discutiu, não é?
a gente tem aí uma série de prerrogativas de capacidade, personalidade jurídica, inclusive quando a gente analisa, né, essa perspectiva da personalidade jurídica, a gente tem que entender que a personalidade jurídica é diferente de capacidade jurídica, né? E vice-versa também, né? Porque, na verdade, a gente tem que ter, na medida em que você tem um reconhecimento, um potencial de causar violações, de gerar violações, você tem, né, ter obrigações diretamente ligadas que possam vir a cercear e proteger, né, aquele público violado. A lógica é isso, né? Não é no empoderamento, né, daquele que viola, mas na proteção do que é violado. E qual o melhor mecanismo, o melhor recurso para impedir, né, que essa vítima ela permaneça nessa condição e não tem e obviamente, né, e continue sem contar com recursos adequados para o acesso à justiça, devido processo legal e obtenção da sua reparação à altura daquela violação perpetrada, né, daquela violação cometida, daquela violação que ocorreu. Então é importante também se reconhecer talvez mecanismos que a gente chama de obrigação direta a essas empresas também transnacionais, não necessariamente reconhecendo-as como sujeitos plenos de direito internacional, mas sim tendo obrigações com relação à sua esfera de atividade, né, que também não é plena, né? Ela tem os estados vão continuar dentro da sua esfera específica de atribuição de deveres, direitos na ordem internacional e as empresas com as outras suas respectivas, né? Essa arquitetura do direito internacional, estado-cêntrica, ela não necessariamente precisa mudar totalmente ou radicalmente, só para se chegar justamente à responsabilização das empresas, especialmente transnacionais, por violações de direitos humanos. Porque, por exemplo, já se admite hoje que as empresas, através dos acordos investidor-estado, né, dos acordos de comércio e investimento, dos tribunais investidor-estado, que elas possam, inclusive, mover ações, né, contra os estados. Já isso se criou dentro da lógica do direito comercial internacional, no direito dos investimentos, né, que é o melhor colocado. Então isso já se admite, ou seja, é um sistema específico dentro do direito internacional, aonde se tem ali um certo protagonismo, inclusive já das empresas, né, para o bem do capital, né? Uma exigência de proteção do investidor que já existia aí no século XIX, que se aperfeiçoa na contemporaneidade, justamente para atender esses novos fluxos aí do capital internacional, do seu anseio por segurança frente justamente às políticas de nacionalização ou outras políticas outras, né, digamos assim, mudanças até no exercício do ius imperi do Estado, mas de uma vez que isso possa gerar algum tipo de alteração com relação à previsibilidade de remuneração do capital ou dos investimentos, os investidores se veem aí empoderados, né, no sentido de que eles tenham possibilidade, através desses acordos, de chegar a responsabilizar, mover ações contra os estados por quaisquer perdas que tenham sido causadas por mudanças fora daquela expectativa prevista dentro do espectro do acordo de investimento celebrado entre essas empresas e os estados, né? Então, assim, é possível na esfera, para evoluir, já que nós evoluímos, entre aspas, e fomos tão flexíveis dentro dessa lógica estado-cêntrica para garantir os ganhos do capital e a proteção do capital, a gente deveria justamente desconstruir também as resistências com relação a essa lógica para salvaguardar e proteger os direitos humanos. Eu acho que isso é o fundamental, né, que se quer colocar aqui. E aí, eu acho que um ponto interessante que deveria ser mencionado são justamente já os avanços previstos no sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, que são trazidos pelas autoras, né? Aqui na página 12, eu acho que elas fazem um resgate interessante, né? Que não tinha sido abordado pela gente ainda. Eu deixo aqui, então, um recordatório, né? Que a gente chama uma menção a essa sistematização que elas fazem. Por exemplo,
Na página 12 é dito, né, a responsabilidade dos estados em relação a atos de particulares foi asseverada pela Corte Interamericana pela primeira vez, né, quando o julgamento do caso Velásquez Rodrigues. Isso é um precedente fundamental dentro do sistema interamericano, né, para responsabilidade, obrigações de direitos humanos dos particulares. Mesmo que os estados venham a responder dentro da lógica do sistema interamericano, esse caso é um precedente fundamental porque justamente consolida essa dinâmica, né, essa previsão de que justamente os atos particulares, eles podem ser responsabilizados ou têm obrigações, portanto, em matéria de violações de direitos humanos, né? Então, o julgamento do caso Velásquez Rodrigues versus Honduras, né? A corte condenou o estado de Honduras pela falha na diligência em perseguir e punir particulares que promoveram o desaparecimento forçado da vítima, né? Em outro caso, envolvendo o povo indígena, Saramacca, Suriname, também, que é outro caso fundamental, a corte reconheceu que a legislação doméstica do estado do Suriname era manifestamente insuficiente para garantir o direito de propriedade coletiva das terras do povo Saramacca, né, ao longo do rio Suriname. Em razão disso, o Estado do Suriname concedeu a empresas os meios de exploração das terras indígenas para a construção de uma hidrelétrica sem consultar o povo adequadamente. Isso, descumprimento, né, a consulta prévia informada aos povos tradicionais, os povos indígenas, previstos, né, na Convenção 69 da OIT, né, sem lhes garantir benefícios decorrentes dessa exploração capazes de compensar o uso da terra e sem exigir das empresas um estudo de impacto ambiental prévio à sua atuação. Então, né, já temos essa lógica aí, já, né, com relação à perspectiva da responsabilização das empresas, né. Também temos o caso Kalina e Locono versus Suriname, né, em 2015, envolvendo uma mineradora BHP, que é conhecida aqui no Brasil com relação ao crime desastre, né, da bacia do Rio Doce. Que também estava envolvido então no crime de desastre de Mariana, né? Que exerceu atividade mineradora ao longo do rio Suriname, contaminando com detritos e causando prejuízo ambiental às reservas indígenas dos povos Kalina e Locono que vinham da pesca no rio Suriname, né? Na sentença, a Corte Interamericana fez menção expressa aos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, reforçando o papel do Estado em coibir violações praticadas por empresas aos direitos humanos por meio de medidas apropriadas para prevenir, investigar, castigar e reparar os danos. Então, enfim, a gente já tem um acúmulo do sistema interamericano e eu gostaria de mencionar aqui também outro documento importante, né, ou digamos assim, registro importante, digamos, relacionado ao sistema interamericano, que não foi mencionado, que foi o recente relatório REDESCA. Na verdade, é o relatório elaborado pela relatora Soledad Munhoz, da Relatoria Especial sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Comissão Interamericana, que, se não me engano, foi apresentado em 2020, em que faz a sistematização de todos esses precedentes e justamente fala né, que é possível, sim, já hoje se considerar que as empresas têm obrigações com relação aos direitos humanos, né? Então, isso é um ponto já chave, né? E que, obviamente, deve haver recursos adequados para se evitar, prevenir, né, as violações causadas potencialmente por essas empresas e também mecanismos adequados para se lograr aí a responsabilização, né, dessas empresas com relação às violações de direitos humanos, tá? Então, nós temos aí uma sistematização desses casos, mas eu gostaria de agora digamos assim, seguir para um outro texto, que já é o texto do OMA, né, que eu também tinha deixado para que vocês lessem, que é as obrigações dos estados, então, que é aquele guia menor, né, pequeno, mas eu considero bem incisivo, que diz respeito às obrigações dos estados de origem, né, suas obrigações extraterritoriais nas violações de direitos humanos por corporações transnacionais. Por que eu acho importante, né? Porque, primeiro, há toda essa discussão já inicial sobre em que circunstâncias os estados devem exercer jurisdição extraterritorial, tá? E aí já tem os precedentes mais
claros e diretos com relação à responsabilidade das empresas, né? As empresas sejam sendo reconhecidas como responsabilidade. E aí, além de mencionar a Convenção contra a Tortura, que vai levar a gente a uma discussão também sobre jurisdição universal, eu acho que é importante mencionar o comitê, tá? Na verdade, o relatório, né, do Comitê das Nações Unidas sobre Direitos das Crianças, tá? Que aí nós temos, né, que nesse caso, o comitê, ele enfatiza que os estados têm a obrigação de respeitar e garantir os direitos das crianças sob sua jurisdição, sendo essa não limitada ao território, muito bem. Isto inclui tomar medidas para resolver o comportamento de atores não estatais, olha só, como as empresas globais registradas, domiciliadas, com sede ou que exercem atividades substanciais no território de um estado que possam, né, impactar negativamente as crianças em outros países, né? Então, na verdade, é o comentário geral, né, número 6, 2005, do Comitê sobre o Direito das Crianças, tá? Esse comentário geral, ele é fundamental, porque ao lado de outros tratados específicos transnacionais, como a Convenção sobre a Tortura, também de rejeitos tóxicos, eles já vão prever ali uma série de obrigações das empresas diretamente com relação a violações de direitos humanos. Então, na verdade, né, essa resistência, até no processo de negociação do Tratado Internacional, já que aqui a gente está tratando, né, do caso específico já do Tratado Internacional com relação a reconhecimento dessas obrigações com relação às empresas, ainda não faz tanto sentido, né? Porque nós já temos precedentes, inclusive dentro do chamado sistema global, para fora até do sistema interamericano também, que prevêem essas obrigações, né? E que vem também já associada à perspectiva de previsão de reconhecimento de jurisdição. Desde que, obviamente, essa jurisdição ela tenha o seu reconhecimento necessário para buscar a melhor e ampla reparação às possíveis vítimas, às possíveis atingidos e atingidos pelas violações de direitos humanos. E um ponto essencial aí no caso seria justamente a não aplicação do argumento do Forum Non Convenience, né, que também é mencionado no texto, né? Primeiro, nós temos um ponto interessante que diz respeito à determinação dessa nacionalidade da empresa, tá? E, obviamente, né, no finalzinho desse ponto, a gente justamente estabelece aqui a negativa ou argumentos importantes para que esse estado de origem não aplique o argumento do Forum Non Convenience, do não reconhecimento da sua jurisdição, né? Uma vez, se a gente flexibilizar esse conceito, inclusive, né, com relação a outros documentos já existentes, até o Alien Tort Act, ou seja, do conhecimento necessário da ação, né, daquele comando, podendo até admitir que outros precedentes, que outros critérios sejam utilizados, tendo como lógica essencial ali aquele que seja efetivo para lograr a reparação, não que tenha a ver, né, com o marco organizacional da empresa, mas sim invertendo essa lógica, aquele requisito, aquele critério de reconhecimento de jurisdição que seja o necessário, tá, para se buscar e se efetivar a reparação, a responsabilização da empresa. E também, muitas vezes, aí a gente tem toda uma discussão até de inverter o ônus da prova, né, ficando aí justamente com um potencial maior já de adiantar esse empoderamento e essa lógica dos próprios atingidos e atingidos. Porque aí a gente tem, então, né, a relação clara e direta entre o que é o Forum Non Convenience e o Forum Necessitatis, que é o conceito estudado logo a partir da página 4 também do texto, tá? Porque, por exemplo, se você tem o critério de onde estão onde é a nacionalidade, onde aconteceu a violação, muito bem. Mas se não é o lugar onde se possa alcançar a devida reparação, pode ser do domicílio, né,
tanto dos atingidos e atingidos, quanto também da própria empresa. Aí, dentro da lógica de domicílio da empresa, a gente pode ter não somente onde ela está registrada, onde ela desempenha, tem ali, né, a sua fonte de tomada de decisão de gestão, mas também onde encontra o seu patrimônio. Isso aí seria um ponto importante para se gerar uma lógica, né, de combate a esse vácuo jurídico que poderia gerar um não reconhecimento de jurisdição. Então, esses critérios estão em discussão agora no Tratado Internacional, né, sobre empresas e direitos humanos. Inclusive, com no terceiro rascunho, né, com essa abertura no critério de domicílio da empresa para justamente se prever como domicílio, que eu acho que é a hipótese que representa o melhor avanço, né, no caso, tanto a proibição do fórum non conveniens como um avanço, né, que tinha sido apresentada na primeira versão aí do rascunho 3, como em contrapartida também um critério de digamos assim, de identificação, né, de definição do domicílio da empresa, aquele onde se concentra uma parte dos seus investimentos, do seu patrimônio, né, além das suas atividades, tá? E aí, nós temos, então, nesse texto do OMA, na nota de pé de página, na nota 4, um conceito também de fórum non conveniens, né, que a gente oferece, que diz: fórum non conveniens é um poder discricionário que permite aos tribunais rejeitar um caso quando outro tribunal ou fórum está mais preparado para escutá-lo. Esta doutrina é comumente utilizada em casos envolvendo violações de direitos humanos, em jurisdições de common law. Isso assim, né? Às vezes a critério do próprio Estado, né? Essa é a questão, ou do tribunal, está mais adequado ou não. Né? Eles consideram que é mais adequado, mas será que vis-à-vis o potencial de reparar realmente os atingidos, a outra jurisdição que seria mais adequada? Isso é que, né, esse critério, que não seria uma perspectiva só meramente de fórum shopping, mas uma dinâmica realmente de compreensão da lógica, né, dos direitos humanos, né, do que seria a prerrogativa ou lógica norteadora nesses casos, que não devem ser considerados como casos triviais com relação ao exercício de jurisdição internacional, mas realmente ações de previsão de jurisdição internacional essenciais para coibir a impunidade transnacional internacional, da qual se beneficiam, né, as empresas transnacionais. Tá? Então, estruturalmente. Então, a gente tem que mudar um pouco a forma como os estados, de maneira geral, devem conduzir esses processos, né? E aí, no tocante ao Fórum Necessitatis, né, a gente também traz, né, essa discussão, né, da importância, efetivamente, desses critérios novos, né, que possam vir a garantir, né, a reparação efetiva. E aqui a gente traz uma definição também, mas já na página 5, seguinte, né? Então a gente fala: a doutrina fórum necessitatis é uma base de jurisdição universal. Então, advém, né, aquele preceito de jurisdição universal que a gente até mencionou na aula passada, que tem toda uma tradição também, no caso da Convenção sobre a Tortura, né, na coibição da tortura, muito vinculada às gross violations, mas que, seguindo digamos assim, essa outra orientação digamos assim, de trabalhar os direitos humanos ou seus mecanismos correspondentes sob uma premissa de que deve haver uma adaptação ou uma interpretação histórica evolutiva, que é capaz de justamente, né, fazer com que os direitos humanos eles se mantenham atualizados ao ponto de enfrentarem os desafios da forma como eles se apresentam em cada momento histórico, né? Então é importante a gente entender que, obviamente, que no primeiro momento seria foi mais fácil reconhecer essas premissas de jurisdição universal, né, vinculadas e ligadas àquela perspectiva das gross violations, né, das violações de direito mais humanitário.
Mas a gente sabe que hoje grandes violações de direitos humanos podem ser causadas por empresas transnacionais no tocante à violação de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, né? Que são catástrofes realmente, né? De grande monta e que geram grandes, digamos assim, limbos jurídicos, né, sem resposta devida, como o caso de Bhopal, caso de Rana Plaza, que também gerou, obviamente, aí, né, também direitos, tanto os direitos econômicos, sociais e culturais, mas direitos também civis e políticos, uma vez que o direito à vida também, né, obviamente, ficou comprometido, mesmo Chevron Texaco, e, infelizmente, estamos caminhando, né, para o caso de Mariana, né, da bacia do Rio Doce, também se tornar um caso desses de impunidade estrutural. Então, nós temos aí essa definição, né, de que a doutrina Forum Necessitatis é uma base de jurisdição universal que pode ser usado como opção em circunstâncias de absoluta negação da justiça, permitindo a um tribunal declarar-se capaz de ouvir um caso quando não há outro fórum disponível, né? E aí a gente tem uma definição, né? A doutrina do Fórum de Necessidade permite ao tribunal ouvir uma reclamação mesmo quando os testes padrões para competência não estão totalmente satisfeitos, se não houver nenhum outro fórum em que o demandante poderia razoavelmente procurar alívio. Aí eu acho que é muito boa essa definição, né? É, portanto, a imagem espelhada do Fórum Non Conveniens, que permite aos réus estabelecer que um tribunal não deve ouvir uma reclamação, apesar dos testes de competência terem sido cumpridos com base em uma série de fatores discricionários apenas, tá? Então, eu queria chamar a atenção para esse texto específico do OMA, que eu acho que vale a pena a leitura, né, e vocês utilizarem, porque está também em português, é mais curto, né, e que traz essa discussão e as definições claras, tanto do Fórum Necessitatis quanto do Fórum Non Conveniens, primeiro partindo, né, para essa parte introdutória, que eu acho que é essencial, da própria discussão prévia, se cabe responsabilizar empresas por violações de direitos humanos, a necessidade, então, de se enfrentar especificamente as empresas transnacionais e esse potencial de impunidade da qual elas poderiam se beneficiar, né? E aí, então, recorrer aos mecanismos de extraterritorialidade que envolveriam a coibição, a proibição do Fórum Non Conveniens e a adoção de um critério de reconhecimento de jurisdição, aí, né, entendido também como Fórum Necessitatis, em alguns casos, tá? E essa discussão, como ela está presente já enfim, nos debates atinentes ao rascunho 3 do Tratado Internacional sobre Empresas e Direitos Humanos. Tá bom? Então, seriam essas considerações que eu queria fazer sobre esses dois temas. Agora, introduzindo a questão da captura corporativa, é um outro ponto fundamental, né, que justamente precisa ser enfrentado e que também favorece a impunidade, que é justamente a, né, interferência, uma vez que essas empresas, elas justamente se beneficiam dessa lógica, né, de atração de investimentos pelos estados, né, de obviamente aí não estarem, não serem punidas, ou muitas vezes não terem nem as normas aplicadas a ela e não serem punidas por violações de direitos, violações de direitos humanos potencialmente cometidas, elas querem perpetuar essa lógica, né? Elas querem incidir e garantir, obviamente, o seu poder nas estruturas sociais, políticas, institucionais como um todo dos estados. Isso se manifesta por que é considerado como identificado, né, em grande medida, como captura corporativa. Então, o Tratado Internacional sobre Empresas e Direitos Humanos, diferente do que também é colocado pelos princípios orientadores, um diagnóstico também final, né, importante. Os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, eles falham bastante, né, no tocante a prever esses mecanismos mais efetivos de extraterritorialidade. O máximo que se tem é uma discussão da devida diligência que coloca nas mãos da empresa esse poder de automonitoramento, potencialmente na sua cadeia de valor, né? Essa dinâmica da devida diligência em direitos humanos, mas sem
uma previsão mais específica, né, e aprofundada sobre as obrigações diretas das empresas, dentro do marco também de reconhecimento da sua obrigação que possa se dar extraterritorialmente, com obrigações dos estados, né, de não aplicarem o Fórum Não Convenience. Isso obviamente não há previsão nas normas voluntárias e nem é uma lógica estabelecida transnacionalmente com relação a um critério de reconhecimento de jurisdição também, né, sob uma perspectiva que possa ser mais efetiva, né, para alcançar a reparação dos atingidos e atingidas. Isso é uma das grandes lacunas presentes na maioria dos documentos que ainda regem aí essa premissa de empresas e direitos humanos, né, da atividade das empresas com relação aos direitos humanos de forma voluntária. Então, o que nós temos de maior avanço, indubitavelmente, é o tratado internacional, pelo menos não que vai garantir esses dispositivos, mas que abre a discussão sobre isso. Inclusive, também há no rascunho uma previsão de se buscar, né, anteparos e coibição com relação à captura corporativa. Agora, o que se fazer para coibir a captura corporativa? Primeiro, um diagnóstico do que é a captura corporativa. E aí eu deixei, né, vou deixar eu não deixei, mas vou deixar na plataforma, no Google Classroom, o endereço, tá, do site da Esrenet. Tem espanhol e inglês. Infelizmente, nessa temática que a gente trabalha, ela é uma temática que carece muito de fontes nacionais com relação ao tema. E vários trabalhos do OMA, a gente eventualmente fala sobre isso, em artigos também que eu já escrevi, mas, enfim, eu quis mencionar a Esrenet porque eles têm, essa rede, eles têm uma linha de pesquisa hoje muito já avançada, só sobre a captura corporativa, tá? Essa rede reúne várias organizações, então é um trabalho coletivo feito por organizações defensoras de direitos humanos de peso, né? Organizações não governamentais, né, de peso, que incidem inclusive na agenda do tratado e em outros espaços de discussão sobre empresas e direitos humanos, e eles têm já um relatório produzido e alguns textos sobre essa perspectiva da captura corporativa. E aí, logo no início, né, no site, eles trazem uma definição do que é captura corporativa, né? Aí eles colocam, corporate capture refers to the means by which an economic elite undermine the realization of human rights and the environment by exerting undue influence over domestic and international decision makers and public institutions. Ou seja, a captura corporativa refere-se aos mecanismos pelos quais, né, uma elite econômica, isso é importante, né, digamos assim, prejudica, cerceia, interfere, né, na realização dos direitos humanos e do ambiente, né, exercendo uma influência indevida, né. Isso é importante, ou seja, elas estão ocupando um espaço e exercendo uma influência onde elas não deveriam estar exercendo. Ou seja, por exemplo, nas esferas diferentes instituições do Estado, né? O Estado está ali para atender supostamente ao interesse público comum, especialmente das comunidades, e ao contrário acaba realizando os interesses em diferentes marcos, né, institucionais dessas elites econômicas, tá? Então, eles exercem essa influência indevida, né? Tanto no âmbito doméstico como internacional. Também, por exemplo, a gente fala de captura corporativa nas próprias Nações Unidas, não é? Ou seja, ao mesmo tempo que se deve pensar que ali, por exemplo, no Conselho de Direitos Humanos, os Estados devem trabalhar para justamente cercear violações de direitos humanos, elas não deveriam estar sofrendo pressões, né, por exemplo, da Associação Internacional de Empregadores, da Câmara Internacional de Comércio, que faz chantagem, que faz, inclusive, relatórios ameaçando os estados, né, que estejam avançando no tocante à negociação do Tratado Internacional sobre Empresas e Direitos Humanos. Tem cadeira por razão do ECOSOC, né, eles estão representados lá nesse Conselho de Direitos Humanos, fazendo sua manifestação clara e direta contra justamente o interesse dos atingidos e fazendo valer uma lógica comercial dos investimentos, chamada lógica da lei do mercado, né,
verdadeira lex mercatória em detrimento dos direitos humanos no espaço de direitos humanos, o que é extremamente questionado, mas é real, né? Chegou ao ponto da Convenção sobre o Tabaco, no seu artigo 5º, prevê, por exemplo, no processo de negociação, a não presença das empresas, né? Ou de representantes corporativos, de tanto que é essa tradição, inclusive nas Nações Unidas, do exercício também dessa captura. Tá? A Convenção sobre o Tabaco, ela é usada muito como marco no tocante à constatação desse potencial de captura do reconhecimento dessa captura e da necessidade de se retirar do espaço os representantes das próprias empresas que não podiam estar ali colocadas, né, no mesmo patamar com os estados no processo de negociação, uma vez que poderiam exercer uma influência indevida, né, cerceando o avanço das negociações que deveriam coibir justamente os interesses e o potencial de violar direitos humanos dessas empresas. Então, essa elite econômica estaria exercendo, né, uma influência indevida tanto em tomadores de decisão, tanto nacionais quanto internacionais, tá? E é interessante porque o site da Skynet, ele vai detalhando ali quais são as formas de expressão, né, ou as esferas ali aonde se poderia identificar potencial de captura corporativa. Aí a gente tem, né, community manipulation, ou seja, a manipulação das comunidades. Então, tem toda uma discussão sobre a aproximação, por exemplo, antes até de elaboração do empreendimento ou de, né, discussão sobre a viabilidade do empreendimento, a forma como as empresas chegam até os territórios, né, e capturam muitas vezes os interesses e as vontades dos potenciais atingidos e atingidas pelas violações que elas mesmas vão causar ali no próprio território, alterando a dinâmica territorial e muitas vezes, né, interferindo na tomada de decisão dos atingidos e atingidos sobre a implementação daquele empreendimento. Economic Diplomacy, uma discussão também sobre a captura corporativa na elaboração de política externa e nas dinâmicas, né, diplomáticas, ou seja, das representações diplomáticas, a interferência internacional dos estados matrizes das empresas internacionais a partir justamente dos elaboradores e dos representantes de formulação de política externa, fazendo esse tipo de diplomacia pró-economia, né, decisões de mercado, tá? Judicial interference, né, que também é interferência no sistema de justiça, toda uma discussão sobre a proximidade entre o judiciário e interesses corporativos, empresas, por exemplo, financiando eventos da magistratura. Isso é um dos exemplos clássicos, né, que se tem com relação à captura corporativa, e vários outros, né, que podem gerar aí uma certa tendência ao sistema judicial defender os interesses corporativos e, obviamente, escutar menos o pleito dos atingidos e atingidas por possíveis violações. Privatization of Public Security Services, isso é muito grave, ou seja, a questão que cada vez se dá de proteção particular, a maior parte dos empreendimentos hoje conta com uma dinâmica de proteção, de serviços de proteção particulares, ou seja, o Estado, ele até não está presente naquele território, salvaguardando a proteção da sua própria soberania territorial. Então, a gente tem uma privatização da segurança dessas empresas, até por grupos, muitas vezes, paramilitares, tá? Envolvidos com milícias, com vários outros tipos de organização que não são realmente, muitas vezes, a própria polícia militar, ou a privatização, né, até dessas esferas supostamente públicas também, né, que deveriam estar protegendo ali também o Estado e seus cidadãos e não só os interesses empresariais, tá? O que é chamado das portas giratórias, que é um conceito muito importante para a nossa temática de direitos humanos e empresas, o revolving doors, né, ou portas giratórias, que é essa promiscuidade entre agentes que muitas vezes desempenhavam funções públicas e já podem diretamente passar para o mercado, né, levando informações privilegiadas para o mercado ou vice-versa. Essa promiscuidade, né, entre atores públicos que passam para o setor privado, atores privados que passam para o setor público, sem, né, um prazo de quarentena adequado, considerado adequado, que possa coibir essa, né, digamos assim,
esse conflito de interesses entre essas diferentes esferas e a transferência de informação considerada estratégica e privilegiada entre os setores, né? Shaping Narratives, que também é toda uma discussão sobre as narrativas com relação de informação, de mídia, né, com relação às dinâmicas territoriais e o desempenho da atividade dessas empresas, que muitas vezes não é muito transparente e clara com relação às verdadeiras dinâmicas no território e em contrapartida, aquilo que realmente está acontecendo em matéria de violações de direitos humanos não é evidenciado para uma parte da opinião pública e para a comunidade em geral, e muitas vezes a informação não chega até o Estado quando existem mecanismos adequados de reparação, de acesso à justiça e devido processo legal, né? E também a captura das instituições acadêmicas. Isso é um outro ponto fundamental também, Capture of Academic Institutions. Ou seja, também nós temos toda uma dinâmica hoje existente de financiamento, né, de projetos de laudos, de estudos que venham a confirmar os interesses das empresas. Eu já participei de várias audiências públicas, inclusive, né, que supostamente são consideradas consultas à comunidade, mas é só uma manipulação, mais um espaço de manipulação, uma informação que a gente não sabe exatamente se é fidedigna, se tem um controle do Estado, as próprias empresas que fornecem. E essas empresas levam uma série de especialistas da biologia, da física, da química, né, enfim, né, de todos os setores, até dos setores também das ciências humanas, sociais aplicadas, que vão defender e digamos assim, e validar aquele tipo de verdade ou narrativa que está sendo levada pela empresa, né, através do seu poder econômico. Então, como combater, né, a influência indevida das empresas, que então pode se dar nessas diferentes e complexas esferas institucionais, tá? Um ponto que a gente considera fundamental, a gente não tem uma solução para isso, obviamente, né? Primeiro é a primazia dos direitos humanos, que necessariamente vai gerar a necessidade de se pensar, né, em mecanismos, no instrumental, num conhecimento capaz de empoderar os atingidos e atingidas, né? Reverter a lógica, de conceder um controle maior justamente dessa dinâmica, desde a elaboração da atividade econômica, primeiro da escolha do modelo de desenvolvimento, da decisão pela atividade econômica, das tomadas de decisões sobre as lógicas atinentes à ocupação daquele território e o desenvolvimento das atividades no âmbito territorial, justamente estabelecer, né, o empoderamento dos atingidos e o controle dessas dinâmicas nas mãos dos atingidos e atingidas e dos representantes da comunidade, né, com uma perspectiva maior de participação, de mecanismos de participação que sejam representativos, fidedignos e também, né, e aí você possa, com uma formação política, com não perseguição dos defensores dos direitos humanos, com empoderamento também dos movimentos sociais, da sociedade civil em geral, com uma formação política e acesso à informação e transparência com relação à atividade da empresa, para que a gente possa pensar numa forma de, né, de alguma maneira resistir a essa pressão e esse poder todo que pode ser exercido pelas empresas nos territórios. Então, uma aposta que se dá hoje muito grande com uma das ferramentas que poderia coibir essa captura corporativa é o que a gente chama, então, desses direitos dos atingidos e atingidas, direito das vítimas, né, como é a terminologia utilizada nesses documentos internacionais, que se dá justamente ao se pensar na consagração do princípio da centralidade do sofrimento da vítima em critérios de participação efetiva, que é o tema também que a gente sugere como leitura para vocês. Mas, obviamente, que a gente não tem, né, um diagnóstico já muito avançado, aí eu aconselho justamente até esse site da Screened para vocês, mas há várias discussões e é muito desafiador pensar em como, obviamente, combater essa captura, mas com certeza um dos caminhos teria que ser, né, esse que aposta, né, no empoderamento para reequilibrar esse desequilíbrio de poder, né, das populações, das comunidades, né, para que eles realmente possam efetivamente terem maior protagonismo, no caso, né, nessa idealização e implementação dos empreendimentos econômicos nos territórios aonde habitam, tá?
Então, gente, era isso, essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje, tá? Deixo aí a leitura, a indicação do site. E na próxima aula, que vai ser efetivamente no dia 9, a gente continua com o nosso conteúdo, né? Abordando o caso das sanções também, finalizando aí a discussão, né, sobre o desafio de aprimoramento dessas diretrizes com relação a violações de direitos humanos por empresas, no caso específico do Tratado Internacional sobre empresas de direitos humanos, analisando o tema das sanções internacionais, tá? Nacionais e internacionais também. Tá bom? Boa noite, até a próxima aula.